Olá, bem-vindo ao vídeo sobre o artigo The Scalable Commutativity Rule, Designing Scalable Software for Multi-Core Processors. Então, esse artigo fala de como fazer uma API de software escalável para utilizar aí a regra de comutatividade e isso é importante porque a gente quer que seja escalável porque a gente tem aí, né, os processadores têm vários núcleos. O primeiro detalhe é os dos autores. Os autores são os mesmos dos artigos que a gente já estudou, do Scalable Logs Are Dangerous e do Radix VM. Então, também tem a ver com a questão de escalabilidade. Como é que hoje em dia as pessoas garantem que os sistemas operacionais aí são escaláveis? Né? Então, por exemplo, o primeiro exemplo que a gente tem aí do artigo do Radix VM, né? E do Scalable Logs Are Dangerous, como é que é? Você tenta achar qual que é o bottleneck, qual que é o gargalo do sistema e tenta melhorar esse gargalo. Por exemplo, no artigo do Ticket Lock, né, eles viram lá que tinha um gargalo na questão do lock, e aí a solução foi utilizar o MCS Locks, que utiliza variáveis locais ao invés de utilizar variáveis globais. O problema dessa abordagem é, primeiro, que ela vai gastar muito tempo. Ela requer que você já tenha a implementação do sistema completa. Então, você só pode melhorar o sistema após ele já ter sido implementado. O objetivo aqui desse artigo não é esse. O objetivo desse artigo é você já tentar deixar uma API escalável antes de fazer a implementação completa. Então, só após a implementação é que você conseguiria aí melhorar o desempenho. Não é isso que o artigo quer. E, além disso, mesmo que você melhore o desempenho aí do gargalo, não vai ter uma garantia que você vai conseguir escalar ainda mais. Não vai ter garantia que você vai ter um escalamento perfeito. Então, o que o artigo pergunta é, a gente consegue garantir escalabilidade mesmo antes de implementar o sistema operacional? Então, essa pergunta é muito interessante. Então, antes de você fazer a implementação, a partir do projeto, você já vai querer garantir se a sua API vai ser escalável ou não. Pergunta intrigante, né? Como é que a gente pode garantir isso? Então, define-se aí a questão de escalabilidade na interface. A gente vai testar se a interface provida ela é escalável. Então, quando a gente estiver falando aqui de API, a gente está falando aqui, né, curso de sistemas operacionais, então a gente vai estar falando de funções dos sistemas operacionais. Então, no caso aqui, são as funções, né, chamadas de sistema, ou system call. Então, a pergunta do artigo é, você pode me dizer se as interfaces são escaláveis, mesmo antes de eu implementá-las? Muito interessante, você quer saber de antemão, antes da implementação, se a interface é escalável. Então, esse é o principal resultado do artigo. E a resposta vai ser sim. Como? Utilizando a regra de comutatividade. Então, o que é essa regra de comutatividade? O que é comutatividade? Vamos lembrar lá na matemática, que quando você tem uma operação binária, ela vai ser comutativa se você trocar a ordem e o resultado não mudar. Por exemplo, das 4 operações básicas da matemática, quais que são comutativas? Quais são as 4 operações básicas, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Quais dessas que são comutativas? Então, vai ser a soma e a multiplicação que são comutativas. O que quer dizer isso? Se você trocar a ordem, não altera aí o valor final. Então, A mais B é igual a B mais A, né? Para números. Multiplicação também. Agora, a multiplicação matricial não é comutativa. Então, a gente está falando que a ordem não importa. Então, o que tem a ver com mutatividade com escalabilidade? Né? Essa é a questão que você deve estar se perguntando. É porque, se você olhar a resposta final, você não vai conseguir dizer qual foi a ordem das operações. Então, eu te dei lá, que somei 2 números e a resposta deu 7. Né? Você não sabe se eu fiz 3 mais 4 ou 4 mais 3. Então, imagina que eu tenho 2 chamadas de sistema aí, S1 e S2. Né? Se eles comutar, eu vou fazer a operação S1 depois a operação S2, vou fazer S2 depois a operação S1. Se elas comutam, eu não sei qual foi a ordem que eu fiz.
Isso implica o seguinte: se elas comutam, não sei a ordem, quer dizer que elas não interagem uma com a outra. Tá? Se elas não interagem, quer dizer que elas não compartilham estados. Então, não existe aí, né, conflito por acesso de memória. Então, se não vai ter conflito aí no acesso de memória, você vai conseguir escalar elas, você vai conseguir paralelizar essas chamadas. Então, essa é a intuição do artigo. Então, o que a gente tem? A gente tem que, se a gente tiver duas operações e elas comutam, ou seja, a gente não sabe a ordem que elas foram feitas, quer dizer que elas não vão ter estados compartilhados, então, elas podem ser paralelizadas, então, elas podem ser implementadas de maneira escalável. Essa é a ideia aí da regra de comutividade, né? Está presente até no título do artigo, da regra de comutatividade. Então, vamos ver alguns exemplos da regra de comutatividade em ação. Por exemplo, a função getPID, ela comuta com ela mesma? Então, lembrando que a gente está falando de comutação, uma operação binária. Então, a gente tem que sempre perguntar, ela comuta com quem? Aqui, no caso, eu estou testando o getPID. O que o getPID faz? O getPID vai retornar, né, o número do processo. Isso é uma variável local. Então, o getPID comuta com ele mesmo. Então, no getPID, cada processo vai ter o dele. Então, você consegue comutar. Eu posso fazer o getPID processo 1, getPID processo 2, vão me retornar, eu não sei qual que eu chamei primeiro. Mas, tá. Mas eu também posso implementá-la de uma maneira não escalável. Como? Eu poderia ter uma tabela grande, né, com o PID de todos os processos executados. E quando eu fosse perguntar qual que é o PID de um processo, eu teria que acessar essa tabela e teria que colocar um lock. Então, eu acabei de fazer uma implementação não escalável do getPID. Então, repare o seguinte, que pode existir que eles comutam, mas pode ter uma implementação que não é escalável. Então, não é necessário que a API escale que a implementação vai escalar. Então, o que a gente quer aqui no caso? A gente primeiro quer garantir que a API vai escalar. Se a API escalar, quer dizer que existe uma implementação que vai ser escalável. Não quer dizer que todas as implementações podem ser escaláveis. Não. Você pode implementar de uma maneira ineficiente e não ser escalável. Mas a questão do artigo é, se existe as funções são comutáveis, então existe uma implementação que é escalável. Um outro exemplo que a gente tem é o mmap. O mmap comuta com ele mesmo, né? Então, vocês vão lembrar aí do artigo do Radix VM, né? Que eles tentam escalar isso. Então, em algumas condições, sim. Quando é que o Radix VM lá conseguiu escalar? É quando não tinha sobreposição na região de memória. Então, se você tiver dois processos pedindo áreas distintas de memória, você consegue escalar. Mas se haver sobreposição naquela área, não consegue. Outro exemplo. A chamada para abrir arquivo, ela comuta com ela mesma? Então, para que a chamada de arquivo faz? Ela retorna, né, um file descriptor. Então, como é que a gente sabe que é escalável? Você vai saber se vai comutar se você não consegue dizer qual que é a ordem que as operações foram feitas. No caso do Open, ele vai retornar sempre, né, o descritor de arquivo que for o menor. Né? Essa é a característica do Open. Fizeram isso aí porque para favorecer a questão do shell, quando você criava o shell, mas tem muita pouca compatibilidade, mas o Open faz isso. Então, o que acontece com essa questão que o Open de retornar o menor file descriptor? Se eu tiver duas threads, e aí eu faço open A, vai retornar o file descriptor F. Depois eu fizer lá um outro open P, no caso, ele vai retornar um file descriptor o quê? F mais 1. Então, eu vou saber a ordem das operações, porque eu sei que o open sempre retorna o menor. Então, eu vou ver o file descriptor, que for menor é que foi chamado primeiro. Então, eu vou saber, né, a ordem. Então, elas não são, o open não é comutativo porque ele retorna um menor file descriptor. Se você sabe a ordem, não é comutativo. Outro exemplo. Criar um arquivo. Ele comuta com ele mesmo? Então, imagina lá que o A foi lá e criou o diretório home/x e criou o diretório lá, o arquivo home/y.
Então, se os diretórios foram implementados como uma lista, não, porque você vai ter lá no diretório home, né, a lista dos arquivos. Então, você vai saber pela ordem que você inserir nesse arquivo, quem foi criado primeiro, o A ou o B. Então, você implementar como uma lista, não. Porém, se você implementar como um hash, você não vai saber a ordem. E se o hash não der colisão, e se você não colocar o timestamp, né, selo de tempo, você não vai saber quem que foi criado primeiro. Então, tem dois hashes, né, contando com o arquivo A e B. Quem foi criado primeiro? Você não sabe. Então, nesse caso, vai ser comutativo. Então, você consegue dizer a ordem das chamadas depois que você retorna? Você consegue usando uma lista, sim. Se você usar o hash, não vai saber. Então, vai comutar. Então, que é o outline do artigo? Ideia geral dele. Primeiro, ele vai mostrar a prova aí da regra de comutatividade. Ele vai mostrar que se tem um API que comuta, então vai existir uma implementação escalável. Não quer dizer que toda implementação é escalável, não. Quer dizer que existe uma, pelo menos uma. Então, se a API comuta, vai existir pelo menos uma implementação que é escalável. E para isso, vai definir o que eu chamo de comutatividade sim. O que é sim? O S é de estado, o I é de interface, o M é de monotonicidade. Depois, ele vai criar uma ferramenta que chama commuter, tá? O que o commuter faz, né? O commuter, né, dado uma API, ele vai dizer se aquela API comuta ou não. Por exemplo, eles utilizaram o commuter no Linux e descobriram que o Linux não escala em algumas chamadas. Tem 18 chamadas de sistemas que não é escalável. Depois eles pegaram essa API aí e usaram o SV6 como sistema operacional e mostrou que a implementação deles é a API comuta e fizeram uma implementação que é escalável. Essa é a outline do artigo. Então, primeiro, vamos tentar entender a prova, o que é a regra de comutatividade. Tem, né? Então, terminologia do artigo. Definir as ações. Se você tem a invocação e a resposta. O que é invocação? Invocação é uma chamada de sistema com argumentos. A resposta é o retorno da chamada de sistema. E aí a gente vai ter uma história que são as chamadas dos sistemas. Tá? Quando você tiver o início, aí ó, aberto, é a invocação. Quando você tiver para o outro lado, é a resposta. Então tem aí aberto A, aberto B, aberto C. Fecha A, fecha C, fecha B. O que são essas cores, tá? Então aqui eu vou ter uma sequência de eventos com a história. E cada cor representa uma thread. E eu posso ter os eventos por thread também. Então aqui embaixo eu tenho o histograma dos eventos para thread. Está aqui uma histograma restrito a thread. Então tem a mesma cor. Então, o que é uma história bem formada, né? Para saber se a gente tem que entender o que é uma história não bem formada. O que é uma história não bem formada? A gente pode ter exemplo de histórias não bem formadas? Por exemplo, se eu vou ter uma invocação e não tiver uma resposta. Duas invocações sem uma resposta entre elas. Então, eu chamo A e chamo A de novo. Ou eu vou ter uma invocação numa thread e vou ter a resposta em outra thread. Vai estar em outra cor. Ou eu ter uma resposta de uma invocação. Como isso é possível? Então, esses são exemplos aí de histogramas que não foram bem formados. Então, os histogramas bem formados não são esses casos. E a gente vai ter uma especificação que é o conjunto de todos os possíveis histogramas corretos. E aí a gente vai querer ter a condição de pares legais que vão ter o quê? Vai ter a invocação e vai ter a resposta. E aí ele tem que definir qual que é uma ordem válida. Então, o reordenamento válido é o seguinte: eu posso reordenar os eventos em threads diferentes. Então, as threads são interlink, né? Eu posso executar thread 1, 2 ou 3, ou thread 2, 3, 1. Então, eu posso mudar a ordem das threads. O que eu não posso mudar é dentro da mesma thread execução. Então, a gente vai ter um reordenamento válido, né? Que vai ser uma sequência que não vai mudar os eventos da mesma thread. Então, por exemplo, eu tive que o evento abrir A, abrir B, fecha A, fecha C, abre B, abre C. Eu posso trocar os eventos de cor da thread vermelha com a thread azul. Então, eu vou ter os eventos da thread
as ordens. Então, vou ter BB, depois AACC. Isso é válido? É. Porque os eventos das threads. Eu não posso trocar dentro o evento dentro da thread. Então, por exemplo, se eu tiver BB aqui na frente, eu posso. O problema é que agora eu vou trocar o evento C com o evento A de ordem. Mas elas são da mesma thread, mesma cor, então não posso. Então, BC, BC, AA não é válido. Não é um reordenamento válido. Então, o artigo 1º define a comutatividade do tipo SI, se dado um histograma H, né, eu vou concatenar X e Y, tá, que são ações, e a gente vai chamar que ele é Y. SI comutativo em H, se dado um reordenamento Y de Y, né, eu consigo que se x, y, z pertencer à especificação, se somente se x, y' z também pertence. Então, se eu reordenar o y. E o que ele está definindo aqui no caso? Definindo que seria o x. O x seria a sequência de estados que eu já atingi antes de executar o y. Tá? Depois eu vou executar o y, ou eu posso executar o y', eu posso mudar a ordem deles, porque é comutativo. Tá? E o Z vai representar aí o final, nas operações futuras. Essa é a ideia. Porém, a questão de ser comutativo SI não é suficiente. Então, a gente tem um exemplo aqui. A comutatividade SI não é suficiente para a prova, porque ela não é não monotônica. Então, dado uma sequência x, y, y2, não é possível para y1 concatenado y2 comutar com a região SI. Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma interface bet 7, aí eu faço YC A igual a 7,1, fecho A. B igual a 7,2, fecho B. C igual a 7,2, C. Então, se isso aqui for YS commute, qualquer evento que eu pegar aqui, eu posso trocar com o B, né? Do início para o final. Sempre eu vou ter o quê? Que o 7,2 vai ser executado no final aqui, tanto na thread azul quanto na thread vermelha. Então, 7 vai ser sempre valor 2. Porém, se eu fizer y1 igual a igual a 7,1, né? B igual a 7,2, e fizer o y2 igual ao final C igual a 7,2, e eu trocar a ordem do y1 com o y2, não vai garantir que a saída ia ser 2. Então, essa definição de SI não é suficiente. Por quê? Porque o y1 não pode ser vazio, tá? Por causa disso. Então, eu tenho que pegar sempre um inicinho, e esse inicinho pode atrapalhar. Então, para resolver esse problema, eles definiram o que chamam de SIM comutativo, que é monotônico, que é o seguinte. É basicamente a definição anterior. Então, se eu tiver x concatenado, quer dizer, pertence à especificação, você vai ter que x, p, concatenado com z pertence à especificação. E o p aqui vai ser um prefixo de y. Tá? Então, eu estou escolhendo um prefixo de y. Então, tem uma restrição mais forte. Tá? Dessa maneira, eles definiram o que é uma comutatividade do tipo SM. Então, o artigo vai usar essa comutatividade. Isso aqui é a definição matemática formal para a aplicação da prova deles. Tá? Então, o artigo aqui está querendo usar a regra de comutatividade, ou seja, trocar a ordem, se você não souber qual é a ordem de operações, isso implica que vai existir uma implementação que é escalável. Tá? Muito obrigado, pessoal. Quem gostou aí, deixa o seu like. Até o próximo vídeo.